Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, acabamos de ouvir este maravilhoso louvor. Nosso irmão Anderson Freire louvou a Deus nesta noite, dizendo do relacionamento do cristão com Deus. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor nesta noite. Você que está em seu lar, seu trabalho, aonde você estiver. Se você tiver uma Bíblia em forma de livro, abra juntamente comigo no livro de Gênesis. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Mas se você não tiver uma Bíblia em forma de livro, pode ser digital. Busque aí livro de Gênesis, capítulo de número 3, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Vamos realizar a leitura, capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 11. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. A palavra de Deus nos diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Vamos ainda, meus amados e queridos irmãos, realizar outra leitura na palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento, livro este escrito pelo evangelista Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24 e versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e versículo de número 16. A palavra de Deus nos diz assim: Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amados irmãos e ouvintes desta programação, nós fizemos duas leituras aqui na palavra do Senhor. Diante desta leitura, eu quero falar de um assunto muito pertinente para qualquer cristão em sua vida que permeia na presença de Deus. Eu quero falar sobre o cristão consciente. O cristão consciente. Porque muitas vezes nós viemos falar de consciência, porque ela é uma qualidade, irmãos, da mente, da capacidade de perceber. Ela é uma propriedade de espírito que permite reconhecer nos atributos essenciais, isto é, faculdade da razão, julgar os próprios atos, ou o que é certo ou o que é errado, do ponto de vista moral, sinceridade, cuidado, honradez, atenção, esmero e responsabilidade. Veja bem, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo, quando se fala desta consciência, muitas vezes as pessoas ficam se perguntando: mas eu tenho a minha consciência tranquila? Veja bem, meus amigos e amados irmãos, quando realizamos a leitura aqui no livro de Gênesis, o próprio Deus falando com aquele que ele criou, o primeiro homem, Adão, e colocou ele no jardim do Éden. Ele disse para ele o que ele poderia fazer e poderia não fazer ali. Ali Deus disse: você faça assim e não faça assim. Disse para ele e também para aquela mulher que do próprio Adão criou. Nós conhecemos bem, você que conhece a palavra de Deus, conhece bem, todos conhecem essa passagem bíblica. E aí este homem foi enganado. Enganaram a mulher e enganaram a ele. E para você entender melhor o que eu quero dizer, Deus voltou a falar com este homem chamado Adão
E Adão falou de uma forma para Deus que Deus viu que ele tinha errado. E Deus sabia, Deus conhecia, mas ele quis se justificar. O que aconteceu com este homem? Parece-me que, da forma com que ele respondeu para Deus, pesou a sua consciência. Eu não poderia ter feito, mas eu fiz, eu errei. E aí nós observamos que a sua consciência lhe imputou o erro. E ele acabou falando da forma com que acabamos de ler aqui nesta noite para o Senhor Deus. E aí nós olhamos esta palavra na minha vida, na sua vida, assim como na vida de Adão. Consciência daquilo que você faz, daquilo que fazemos e de todo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Geralmente, muitas vezes ficamos pensando, será que fizemos certo, será que fizemos errado? E ela nos acusa muitas vezes do que fizemos. E na segunda leitura fizemos no livro de Atos, capítulo 24, versículo 16. Por isso eu procuro conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Porque é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo estava dizendo, né? Aliás, Lucas escrevendo, né, irmãos? Atos dos Apóstolos. E ali, todos os atos que eles falavam e faziam, Lucas escreveu. E desta feita, ele falando sobre a sua consciência, que estava tranquila, estava limpa diante de Deus e dos homens, porque ele não havia cometido erro, não havia pecado. Um exemplo melhor para você entender, porque a consciência muitas vezes, irmãos, na nossa vida, como ser humano e como cristão, ela nos mostra, ela vem à nossa tona em parte mental, procura sempre trabalhar nessa área, irmãos, porque o inimigo ele é sujo, ele gosta de acusar, mas a sua consciência, como no livro de Atos do Apóstolo foi escrito, estava tranquila diante de Deus, porque ele não tinha cometido nada errado. E também diante dos homens. Por quê? Porque ele tinha feito tudo certo. Ele usou de sinceridade, ele teve cuidado e a responsabilidade também, irmãos. É por isso que nós estamos trazendo esse assunto aqui nesta noite. Bastante pertinente, irmãos, para o tempo em que estamos vivendo, de tudo que estamos passando. E muitas vezes a consciência nos mostra porque fazemos, ou porque fizemos, ou porque não fizemos. E aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5, a palavra diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma consciência, de uma fé sincera. O cristão, irmãos, ele busca estar sempre com um coração puro, palavra pureza, coisa limpa, porque ele fez certo, porque ele não agiu com erro, com dano ao seu próximo e para consigo mesmo. Essa consciência do cristão envolve a sua fé também. A sua fé, ela tem que estar latente na sua vida, ela tem que estar permeando no nosso ser todos os momentos. E essa fé ela tem que ser sincera, irmãos. Essa boa consciência é porque nós fizemos a coisa certa. Não fizemos que prejudicou alguém ou prejudicou um coletivo. A grande questão é essa, irmãos. E nós estamos tranquilos que quando o Senhor nos ensina, nós fazemos e obedecemos a sua palavra. E aí a nossa consciência não nos acusa de termos errado, de cometermos principalmente algum tipo de pecado, conforme está na palavra de Deus. Porque o cristão vive na sua vida espiritual esmerado na palavra do Senhor. Ele vive olhando pela palavra e vive na sua vida material, né, espelhado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos conduz aos caminhos corretos, aos caminhos certos. E desta forma, todo cristão tem que muitas vezes parar um pouquinho para pensar, analisar. E quantas vezes nós não temos feito isso? E aí os fatos vêm após
o que cometemos, o que falamos, o que praticamos. E aí você diz, agora já é tarde. E a consciência lhe acusa, por que você fez? Essa consciência, ela nos julga, irmão. Os nossos erros. E também, se nós acertarmos, ela nos dá um presente. Esse presente, irmão, é um coração puro, sincero, que você não vai ter do que dizer da sua própria consciência, porque a sua consciência não está lhe acusando. Você olhando pela palavra de Deus, trabalhando em cima deste amor que Jesus deixou para nós, porque o amor é tudo na vida do cristão. E com amor nós tratamos bem o nosso próximo. E com amor nós olhamos a vida do nosso próximo. E o que ele precisa, muitas e muitas vezes eu também preciso. E muitas vezes as pessoas estão muito individualistas. E aí lá na frente ele cometeu algo que prejudicou o seu próximo. Deus viu, Deus sabe, mas o próximo muitas vezes nem sabe que foi você, que foi outra pessoa. Mas você, na sua consciência, você diz, por que eu fiz isso? Não sei nem por que muitas vezes. Mas aí quando você recorre à palavra de Deus, você vai lá e pede perdão para aquela pessoa. É a grande questão. A consciência está acusando muitas vezes a pessoa do que fez de errado. Porque depois que fez, irmão, não volta mais. Quando falamos palavras, como agimos de algumas formas, como nós estamos bem próximo aí de algo que vai acontecer, de um evento que vai acontecer neste domingo, nós temos que analisar, depois nos dizer assim, eu cometi um grande erro. E agora, irmãos, não sabemos muitas vezes se vamos acertar, como dizem as pessoas, na mosca, ou muitas vezes não. Mas, irmão, nós temos que fazer aquilo que a nossa consciência está nos mostrando. Essa é a grande questão do cristão. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos irmãos em Roma, dizendo para eles serem submissos às autoridades. Olha, irmãos, sempre temos que estar orando pelas autoridades. E muitas vezes pessoas que estão nos ouvindo também são autoridades. E muitas delas são realmente autoridades nos locais onde estão empossados. Muitas vezes em lideranças, muitas vezes no trabalho, em determinados locais estão como autoridades. E as pessoas lhe maltratam, irmão, muitas vezes. Não dão crédito. Ou muitas vezes, irmãos, nem oramos por essas autoridades que passam momentos difíceis. Porque nem tudo na nossa vida é bonança, irmãos. Na sua não é, na dele também não é. Passamos por momentos difíceis. E essa possibilidade de uma punição, quando se fala de leis. E aí nós olhando pela palavra do Senhor, nossos irmãos israelitas não cumpriram a lei, não obedeciam à autoridade de Deus. E o que é que aconteceu com eles? Por que que eles foram parar no deserto e ficaram 40 anos no deserto? Porque não cumpriram a lei. Deus deu uma lei para eles. Deus proveu tudo para eles, irmãos. E eles não viram a grande autoridade que estava sobre eles. E isso é a questão hoje do mundo, das pessoas. Livro de Hebreus, capítulo 9, e versículo de número 14. Na parte B desse versículo. Que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificaria a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos a Deus vivo? Novamente o apóstolo Paulo escrevendo, aos Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, pela forma que ele escreveu. Os estudiosos também já fizeram muitos estudos e observaram que carta aos Hebreus provavelmente foi o apóstolo Paulo. O escritor aos Hebreus escrevendo disse que pelo Espírito eterno, é o Espírito de Deus que para na vida do cristão, o Espírito do Senhor
que nos molda, aquela imaculada fé, ela provém de Deus na minha e na sua vida. Sem fé nós não vamos agradar a Deus. Purificaria a consciência dos nossos atos, irmãos, que muitos deles levam até a morte. Eu não sei se muitas vezes leva a morte espiritual, material, ou a morte de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, mas muitas vezes leva. E como fica a nossa consciência diante dos fatos, diante do que vem acontecendo, e muitas vezes alguns de nós estamos participando dos erros, para que sirvamos a Deus vivo. Eu e você, nós sirvamos a um Jesus que veio em forma de homem, permeou em seu ministério, pregou, anunciou a Deus, salvou, curou, libertou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. Nós servamos a esse Jesus, nós servamos a esse Deus vivo, irmãos. E com certeza, lá ao lado do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Ele está olhando por nós. Ele está nos mostrando o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Mas através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos deixou como Consolador, Ele nos avisa. É essa consciência, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. Essa consciência que nos acusa, que nos mostra, que nos tira, irmão, muitas vezes de muitos problemas, e nos traz e nos leva em caminhos que Deus tem preparado para nós. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que permeia na minha e na sua vida para que possamos andar em consonância com a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 23, versículo de número 1, na parte B. Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Lucas escrevendo os Atos dos Apóstolos, mostrando que até o dia de hoje tem andado na sua boa consciência. Até o dia de hoje. Ele diz, varões e irmãos, diante de Deus, com toda boa consciência. Para analisar esse versículo, irmãos, como nós estamos andando diante de Deus? Será que estamos numa boa consciência? Ou muitas vezes a consciência está nos acusando de algo que estamos fazendo, principalmente quando Jesus deixou os mandamentos, resumindo os 10 em 2 mandamentos: amar ao seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Como estamos? O que é que a nossa consciência está nos dizendo a respeito dos mandamentos de Jesus? De nós seguirmos a Jesus conforme Ele tem nos ensinado, os seus ensinamentos para a nossa vida? É a grande questão, irmãos. A grande questão, você que está nos ouvindo nesta noite, é que muitas vezes nós deixamos a consciência de lado. Não podemos. Nós temos que deixar ela falar no nosso ser, na nossa vida, para muitas vezes nós sairmos de certos enroscos, sairmos muitas vezes vitoriosos de determinadas situações. A minha consciência está dizendo isso, mas eu estou fazendo ao contrário. É a grande questão, irmãos. O eu está sobressaindo sobre o Espírito Santo de Deus muitas vezes. O Espírito está dizendo para não, e eu estou dizendo para o sim. Não faça, e eu estou querendo fazer. Isso aí não importa, irmão, o que é que seja. A grande questão, nós, irmãos, como cristão, antes de fazermos qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, irmãos, é falar com Deus. Eu não sei de que forma que você vai falar com seu Deus. Eu não sei se é no seu quarto, se é lá, juntamente com a comunidade, ou se é no seu trabalho, aonde você estiver, você pode falar com seu Deus. E o seu Deus irá abrir uma porta, irá te colocar no caminho certo, irá dizer para você o que pode e o que não pode fazer, para que depois você não venha dizer: olha, eu fiz, mas a minha consciência está tão pesada, eu não poderia fazer. Mas antes, temos que
tomar pé da situação e falar com aquele que pode nos orientar. E essa grande orientação vem da parte de Deus para a nossa vida, para a vida do cristão. Livro de Jó, capítulo 27, versículo 6, na parte B. Não me reprovará a minha consciência enquanto viver. Aqueles que foram visitar Jó, nós conhecemos a passagem de Jó, você conhece, meu irmão, que é leitor da palavra de Deus. Eles foram os amigos de Jó, disseram que eram amigos de Jó. Disseram, né, que era amigo dele. Mas todos estavam acusando ele. Você conhece a passagem bíblica, você conhece o que se passou com Jó. Mas ele tinha consciência tranquila. Não ia reprovar ele diante de Deus, porque ele não tinha feito nada de errado perante o seu Deus e perante o seu próximo. Mas então por que, você pode estar se perguntando nesta noite, que Jó estava passando naquela situação, naquela provação, naquela dificuldade? Em tudo o que ele passou, perdeu a sua família, perdeu todos os seus bens, não tinha mais nada, irmão. Mas ele tinha consciência tranquila, que ele não tinha feito nada para o seu Deus, contra o seu Deus e contra o seu próximo. Volto a repetir para você entender, para que possamos entender esta passagem bíblica de Jó. Ela é uma das mais importantes quando se fala de consciência. E ele ali ficou tranquilo, aguardando o momento certo que Deus lhe traria a sua vitória. E ele obteve a sua vitória. E você sabe o fim que Jó teve. Foi o mais próspero daquela época, ainda mais do que ele tinha. Teve as filhas mais lindas daquela época, irmãos, os filhos. Enfim, nós conhecemos bem essa passagem. Mas porque a consciência dele não pesou na sua vida, no seu cotidiano, no seu andar, no seu caminhar diante de Deus e do seu próximo. Tracemos essa passagem bíblica para a nossa vida. Vamos ler e botar ela, como dizem as pessoas, colocar ela na nossa vida, irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência pura. Veja bem, o mistério da fé. Nós falamos aqui sobre a fé na vida do cristão, que também está relacionado com a nossa consciência em Deus, para com o nosso próximo. Essa fé, irmãos, que nos move, essa fé que nos conduz nos caminhos de Jesus, essa fé que nos faz levantar, caminhar, trabalhar, viver em paz, com alegria, com comunhão. Essa fé em Deus, essa fé que nós temos em Jesus. É por isso que eu e você temos a consciência pura, tranquila, né? Diante de Deus e diante dos homens, porque não erramos. Como não erramos, irmão? Todos nós erramos. Sim, irmão, nós não erramos porque buscamos orientação na palavra de Deus. Mas se for buscar orientação com outras pessoas, irmãos, aí vamos errar muito. Deixamos muitas vezes de buscar em Deus e passamos a buscar no homem. Aí a nossa consciência lá na frente pesa. Lá na frente nós dizemos assim, eu não deveria ter perguntado e falado o que eu deveria fazer naquele fato, eu deveria consultar ao médico dos médicos, ao advogado dos advogados, ao Senhor dos senhores, ao Senhor dos exércitos. Essa grande questão na minha e na sua vida e na vida do cristão, irmãos. Consulte primeiramente a Jesus, consulte a Deus. Você conhece a palavra, irmão? Você conhece o tanto que Deus tem te dado graça, livramento. Mas por que isso? Porque você tem a sua consciência tranquila, que você, antes de tomar qualquer decisão, você falou com o seu Deus. Você falou com Jesus, que morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Você é grato a Ele. Você vai buscar orientação daquele que é o orientador por excelência. Mas o homem muitas vezes não é orientador, irmãos. Ele é o derrotador. Que o inimigo usa o homem da forma que ele quer, do jeito que ele quer.
E muitas vezes até mesmo como sendo cristão, ele se deixa ser usado pelo inimigo. E aí, irmãos, qual a orientação que vem de determinadas pessoas para a sua vida? Aí você diz, é verdade? Eu muitas vezes não peço orientação para A, para B, para C. Não vamos citar nomes de A, de B, de C, de ninguém. Porque eu vejo assim, fala com Deus e Ele me mostra. Fala com Deus e Ele abre um caminho para mim. Falo com Deus, Ele abre uma porta para mim. Mas é no tempo de Deus, é na vontade de Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 18, na parte A. Deus fala a consciência de todos sobre seus erros. Olha aqui, irmãos. O apóstolo Paulo dizendo assim, irmãos, vocês aí que estão em Roma, Deus fala a consciência. Deus nos mostra, irmãos. Muitas vezes você está pensando, será que eu fiz certo, que eu fiz errado? Aquela forma que eu tomei, por onde eu andei, enfim, eu não sei o que é. Aí Deus fala na sua consciência, na sua mente, no seu coração. E aí você fala, realmente foi o meu erro, não ter escutado a voz de Deus. O erro do homem é esse, irmão. O que aconteceu com Adão? Nós lemos aqui nesta noite. Deus falou com ele antes dele estar ali no jardim do Éden. Deus mostrou para ele, falou com ele sobre o que era certo, o que era errado, o que poderia, o que não poderia. Mas quando Deus novamente chamou ele, ele viu que ele tinha cometido um erro. E aí a sua consciência ficou daquele jeito, irmãos. Ele ficou perturbado. Muitas vezes nem sabia o que responder. Mas aí ele acusou a mulher. Veja bem, irmãos. A consciência. Ele não tinha, parece, consciência, mas na verdade, ele queria tirar o seu erro e passar para outra pessoa. E por que ele aceitou, irmãos? Muitas vezes estamos aceitando coisas que não devemos aceitar, estamos colocando o erro em outras pessoas. Mas não. Antes de você, ou de nós, vamos dizer bem assim, todos nós erramos. Antes de nós fizermos alguma coisa, ou participarmos, ou tomarmos uma decisão, muitas vezes nós estamos fazendo do eu faço, eu consigo. Não, irmão, não, irmã. Apresente a Deus, apresente a Jesus. Por isso existe o nosso falar, um canal aberto, meu, seu, com Deus, com Jesus. O livro de Gênesis, capítulo 42, e versículo de número 21, na parte A desse versículo. Os irmãos de José então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão. Outra história aqui, irmãos. Eu creio que você conhece a história. José, irmãos, era o irmão mais novo. E os seus irmãos fizeram o que com ele, irmão? Por causa do que também, irmãos? Não vamos aqui citar toda a história. Venderam ele, porque o seu pai o amava. Amava eles também. Mas o seu pai dava mais atenção para José. E aí, irmãos, todos eram filhos, mas eles não. Eles se comungaram entre eles, jogaram José num poço, depois venderam José. E aí depois as suas consciências ficaram pesadas. As suas consciências não estavam limpas. E um sempre dizia ao outro, por que fizemos? Olha aí só, que nós fizemos com o nosso irmão. Mas já tinham feito, não adiantava mais. É isso que eu quero dizer para você nesta noite e para nós. Depois de feito, não tem mais jeito. Não vai voltar atrás. É só peso na consciência. Então nós temos que pensar muito bem antes de agirmos, antes de falarmos, antes de fazermos. Temos grande responsabilidade na nossa vida, em tudo que fizermos. Mas parece que tem cristão, irmãos, que a responsabilidade passou longe dele. Parece que a irresponsabilidade anda com ele. Mas a Bíblia nos mostra diferente. Nós temos que ter caráter moral, essência de moralista, que tem que pairar na nossa vida. E a responsabilidade, ela tem que estar
permeando a nossa vida o dia todo, o ano todo, a nossa vida toda. O homem irresponsável, irmãos, Deus não aprova. Ah, irmão, por que isso? Porque Deus não aprova homem irresponsável. Deus não aprova aquele, irmãos, que não tem coragem, até muitas vezes, de fazer alguma coisa para si mesmo. Ah, irmão, mas eu penso antes. Lógico, não é isso que eu quero dizer. Você tem que pensar antes de fazer. Você tem que consultar aquele que pode te dar a resposta correta, a resposta certa, ou abrir uma porta para você, um caminho para você. Mas não acontece muitas vezes. E nós, como cristão, nós temos que estar sempre olhando pela palavra na nossa vida. A palavra na nossa vida é tudo, irmãos. Você, cristão, que está me ouvindo nesta noite. Ah, eu sou cristão, eu observo, leio. Mas será que antes de você tomar qualquer decisão, antes de você falar alguma coisa, enfim, na sua vivência diária, você tem buscado a Jesus, a Deus, para Ele mostrar, orientar, te abrir uma porta, um caminho, para que você no futuro não venha ter essa consciência pesada do que você fez? Olha o que está acontecendo hoje. Se eu tivesse pensado lá X tempos atrás, aí já foi. Pesou a consciência porque fez coisas erradas. O erro, irmãos, porque a palavra pecado é errar o alvo. Quantos de nós não estamos errando o alvo? O homem é pecador por natureza. Olha o que aconteceu com Adão, irmãos. É da sua descendência que nós somos. O pecado entrou no mundo lá com Adão. Olha o que ele falou para Jesus, eu li aqui nesta noite, irmãos. Como que ele estava naquele momento? O que é que ele ficou pensando naquele momento? Do erro que ele cometeu? Depois não dá. E não teve condições de ele voltar para trás e consertar o seu erro. Diz que depois da água derramada, irmão, não tem como juntar mais. Depois do leite derramado, diz as pessoas, né? Não tem como juntar mais. Por isso que eu falo, a orientação do Senhor na nossa vida, ela é de suma importância em todos os momentos. Hoje você pode estar pedindo orientação para Deus. Apresente o que você quer, a sua causa diante de Deus. Apresente ao Senhor que Ele vai orientar você. Se é para cá, para lá, para frente, para trás, se é A, se é B ou se é C, irmãos. Depois dizer, eu estou com a consciência pesada de fazer isso. Não adianta mais, irmãos. Não adianta. Já se passou. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 19. Parte A desse versículo. Conservando a fé e a boa consciência. Irmãos, que maravilha, né? Quando o cristão conserva a sua fé, pede para Deus aumentar a sua fé. Lemos em Hebreus, capítulo de número 11, pode ler na sua Bíblia, irmãos. A galeria dos heróis da fé sempre conservaram a sua fé. Todos foram vitoriosos, não tiveram as suas consciências pesadas. É a grande questão, irmãos. Temos que observar sim, porque a nossa boa consciência, irmãos, vai nos dizer, olha, fiz certo, eu fiz aquilo que Deus me orientou, eu fiz aquilo que o meu coração colocou na minha mente, o meu coração falou em mim, para mim. Entenda, irmãos, desta forma, é a grande questão da consciência na nossa vida. Por isso, amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta noite, o cristão, em primeiro lugar, irmãos, toma consciência de Deus. Ele ora para Deus em busca de referência e regozijo, o qual nos ensina, irmãos, que precisamos ter consciência, pelo menos em 3 perspectivas. O Senhor nosso Deus nos ensina, irmãos, olhando para Deus, para si mesmo e para o seu próximo.
E assim tomamos consciência, irmão, de nossa ignorância, vaidade, fraqueza, da nossa própria depravação e corrupção. Reconhecendo, senão o Senhor, a verdadeira luz de tudo que é bom. A consciência de quem somos em Cristo nos faz uma pessoa de qualidade, com coragem, olhando para o próximo como se fosse nós mesmos. Portanto, uma consciência limpa da paz e tranquilidade para tomarmos decisões sábias. Pois quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nessa noite nós trouxemos esse ensino para você, para mim e para nós. Nós falamos dessa consciência nessa noite, irmãos, porque nós temos que tomar decisões que vai acarretar, muitas vezes, em grandes prejuízos para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sociedade, da comunidade em si. Seja qual for a comunidade, seja qual for parte da sociedade. E aí eu quero lembrar você que nesta noite, já estamos quase encerrando, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta, irmãos, em tudo que vamos fazer, em todas as decisões que vamos tomar. Nós temos uma grande responsabilidade na nossa vida como cristão. O cristão não pode tomar uma decisão, não pode fazer conforme ele quer, mas conforme Deus quer na sua vida. Porque a consciência nossa, irmão, vai nos acusar. E muitas vezes com falta de coragem, mas nós temos que colocar essa coragem, irmão, e tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos, amados e queridos irmãos, como cristãos, deixar, irmãos, as coisas se passarem como estão se passando ultimamente. Porque Deus chamou homens e mulheres para fazerem a diferença. E essa diferença está na minha e na sua mão. Essa diferença está na mão daquele que conhece a Deus como seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Irmãos, é muita responsabilidade. Portanto, nós devemos tomar decisões, como o sábio Salomão falou, buscando a sabedoria de Deus. O sábio Salomão disse que a coisa principal é a sabedoria na nossa vida, conhecimento. A sabedoria é a principal, irmãos. Você quer sabedoria? Sabedoria é saber. É um homem sábio, não faz as coisas sem, primeiramente, analisar, observar, buscar conhecimento. Essa sabedoria que Deus tem dado para os seus filhos, é só buscar em Deus. Fale com Deus. Fale, ainda é tempo de falar com Deus dessa decisão que você quer tomar, do que você vai fazer. A consciência que somos de Cristo, irmãos, nos faz pessoas de qualidade. É esta qualidade, minha e sua, de cristão, que nós temos que colocar em pauta na nossa vida. Nós temos que realmente dizer, eu sou cristão, observo a palavra de Deus e tomo a necessidade da decisão em Cristo Jesus. Porque muitas vezes necessitamos sim de tomar uma decisão rápida, mas nós temos tempo suficiente para falar com Deus. Nós temos tempo suficiente para Ele nos orientar, suficiente para que Ele possa falar em nossa vida, em nossos corações. E nós, com fé, irmãos, tomar essa decisão e no amanhã regozijarmos dessa decisão que tomamos na nossa vida. Muitos estão precisando de uma decisão nossa. Eu quero deixar aqui, encerrando, irmãos, um versículo da palavra de Deus, você anota aí e lê na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Por isso eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Eu realizei essa leitura hoje, eu quero aqui repetir. Anote aí, irmãos.
a grande questão nossa como cristão, consciência limpa do que você fez, diante de Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, diante dos homens. Alguém não pode te acusar, porque você tomou a decisão que você falou com Deus em primeiro lugar, e aí Ele permitiu que você tomasse essa decisão. Não se esqueça disso nesta noite, irmão. Não se esqueça que o cristão consciente, ele não toma decisões por livre e espontânea vontade sua, não. Ele fala com seu Deus. Ele fala com Jesus primeiro. Ele fala com quem vai lhe orientar da melhor forma possível. Porque o homem muitas vezes lhe orienta errado. Ou muitas vezes o homem pensa só nele, irmão. Individualista que o homem é. Individualista, irmão, porque ele pensa só nele. E a grande questão nossa não é essa, irmãos. A grande questão do cristão é pensar diferente, é fazer a diferença neste mundo, irmão, onde as pessoas não têm mais amor. O amor está se desfazendo nos corações. E nós falamos aqui nesta noite, limos versículo que fala sobre amor, fala sobre a fé, sobre a consciência do cristão. E é isso que eu quero deixar para você aqui nesta noite, irmãos. A grande decisão que nós vamos ter no dia de amanhã. É isso que eu quero aqui dizer, irmãos. Não só dessa decisão do dia de amanhã, mas toda a nossa vida. Por isso que o cristão consciente pensa, analisa, reflete e fala com seu Deus. E fala com Jesus. O canal está aberto, o canal nunca vai fechar. É 24 horas o canal nosso aberto com Jesus. É 24 horas que nós temos para falar com o nosso Deus. E aqui eu quero deixar nesta noite para você, encerrando esta programação, algumas dicas sobre manter a consciência limpa, irmãos. Se você quiser colocar em prática, amém? Se você não quiser também, irmãos, não tem problema nenhum. Elimine as ações que considera inadequadas. Pense nisso, irmão. Elimine as ações que considera inadequadas. Tome cuidado com os extremos. Muito cuidado, irmãos. De onde vem, da esquerda, da direita, da frente, de trás. Concentre-se no momento presente. Qual é o momento presente? O que é que você tem que fazer? É esse que você tem que se concentrar nele, analisar ele. Aprenda através de seus erros. É porque tem muita gente que não tem jeito, irmão. Não aprende mesmo. Erra todos os momentos, todas as horas. Vamos aprender. Agora eu não cometo mais porque eu aprendi com aquele erro que eu fiz lá atrás. Eu não faço mais. Desabafe com alguém da sua confiança. Irmão, não tem ninguém da minha confiança. Eu não confio em homem. Lógico, mas você confia em Deus. Você confia em Jesus. Maldito o homem que confia no outro homem. Alguém da sua confiança, quem é, irmão? Eu digo, vou te dar um nome aqui. Amigo nosso por excelência, Jesus Cristo. É Ele, irmãos. Que eu já disse aqui, o homem é inconfiável, mas Deus é confiável. Deus não mente. Deus não recua. Deus não faz promessa que Ele não cumpra. Então, eu quero que nesta noite você faça um exame de consciência. Faça, irmãos, um exame de consciência. Não só para o ato de amanhã, mas para a sua vida, de até aqui, de até a data de hoje. Na sua vida, dos seus atos, dessa semana, desse dia, desse mês. Faça esse exame, irmãos. De vez em quando é bom fazer um exame de consciência para nós. É importante para o cristão. É por isso que eu quero deixar aqui nesta noite este pequeno ensino da palavra de Deus, que quem nos ensina é Jesus, irmãos. Nós abrimos as nossas bocas e falamos, mas quem ensina a mim e a você, quem nos coloca consciência de o que está certo, o que está errado, o que pode e o que não pode, é Jesus Cristo. Eu quero aqui encerrar este ensino, irmãos, agradecendo a Deus e pedindo a você, irmão cristão, você é cidadão
Portanto, no dia de amanhã, nós temos eleição. Não se esqueça, faça a sua parte como cidadão. Faça a sua parte como um cristão. E vou pedir mais uma coisa a você, irmãos. Vá lá na urna e faça do jeito que Deus colocou no seu coração. Conforme você falou com Deus, para que você não possa ter a sua consciência, que aqui trouxemos nesta noite, pesada. Você tenha consciência limpa, como está no livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um daqueles que esteve nos ouvindo nesta noite. E aqueles que também não puderam ouvir, irmãos. Que o Senhor Jesus os abençoe também. Eu quero, juntamente com você, aonde você estiver, falar com Deus neste momento. Agradecer a Deus por esse momento que aqui passamos na presença do Todo-Poderoso. Vamos orar a Deus, irmãos? Una-se em fé comigo. Fale com Deus neste momento, irmãos. Querido Mestre e Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui nesta noite diante da Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado em nosso coração. Te agradecemos para aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Agradecemos pela paz, pela alegria, pela comunhão, Jesus. Eu te peço, Senhor, nesta noite, estenda as suas mãos poderosas, abençoando teus filhos, meu Deus, abençoando os seus lares, seus familiares. Abençoa também, Senhor amado, a cada nome que está elencado neste caderno de oração aqui da Rádio Voz Amiga, Senhor. Eu não sei o problema, mas o Senhor sabe, Jesus. Estenda as suas mãos poderosas nesta noite a cada um que aqui está, Senhor amado, este nome, Senhor amado. Abençoa grandemente o seu lar, a sua família. Se for enfermidade, Senhor, Tu és médico dos médicos, Senhor, repreendemos o nome de Jesus. Abre as portas para seus filhos, aqueles que estão desempregados, Senhor, para que possam, Jesus querido, trazer, Senhor, o sustento para o seu lar. O Deus de glória e Deus eterno, estenda as suas mãos sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. Abre, Senhor, as nossas mentes para aprendermos e sabermos aquilo que o Senhor tem para conosco. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de Campo Grande, Jesus. Abençoa nosso estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa a nossa grande nação brasileira. Estende as suas mãos abençoando a eleição no dia de amanhã, Jesus. Abençoa os seus filhos que irão depositar o seu voto. Deus, estende as suas mãos poderosas abençoando o teu filho, o irmão João. Abençoa o seu lar, a sua família. Abençoa todos os programadores desta rádio. Oh, soberano Rei, estenda as suas mãos abençoando a cada um, Senhor, que estarão em seus lares nesta noite, ou aqueles que estão de trabalho, aqueles que estão de viagem, Senhor. Levem paz, trazem paz. Oh, grande Deus, estenda as suas mãos poderosas, Jesus, nos dando força para continuar na Tua presença. Nos dá graça, Senhor, para Te louvar e Te adorar, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fala grandemente aos corações nesta noite, que esta palavra, Senhor, que aqui trouxemos da sua parte, Jesus, possa ficar, Senhor, falando aos corações. Meu Mestre, nos ensina cada dia, Jesus, a Te seguir fielmente, Senhor. Abençoa aqueles que estão à frente de liderança, Jesus. Dê graça, força, sabedoria, para que possa continuar fazendo a Tua obra, Jesus. Abençoa os lares, os familiares, os filhos, Senhor. Abençoa os pais, para que possam administrar os seus filhos no caminho santo do Senhor. Oh Deus de glória, Deus eterno, abençoa a continuação desta noite. Abençoa o nosso dia de amanhã, Jesus. Dê a paz, dê a alegria no dia de amanhã. Abençoa, Senhor amado, este evento que será acontecendo em todo o Brasil. Abençoa que possa ser em paz, ser calma, sabedoria de cada um, Jesus. Toma a frente, meu Deus amado. Oh, Senhor Jesus, fica conosco, Jesus, é o que nós Te pedimos nesta noite, no Teu nome, Jesus, e que nós Te agradecemos também, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, nós Te rogamos as bênçãos, não só hoje, para todos sempre. Amém.